E principalmente uma coisa que é difícil é você entender quando você é contra a venda, né? Então, dando um exemplo assim, você vem através, Rafa, eu quero um apartamento, eu preciso de mais uma suíte, né? Eu tenho 2 filhos aqui, meu menino, minha menina, que é casal, então a menina tem 15 anos, o moleque tem 12 anos, é uma história até verídica isso. Então eu preciso de mais uma suíte. Aí você acaba vendo um imóvel que você se encanta, só que ele não tem essa segunda suíte. Eu preciso tirar você desse imóvel. Ele não atende a sua necessidade. Então como que eu faço essa quebra de venda com você para te realmente levar no que vai atender o que você precisa, né? Então, além de sonhos, tem as necessidades também que tem que ser supridas, né? Cada pessoa, cada família é totalmente individual nos seus desejos, né? E, assim, quando você vai fazer essa venda, eu vou trazer um exemplo meu, né? Por exemplo, com o Marlon. Dentro desse serviço que ele acabou, ele é uma venda, mas tem a parte do serviço que ele ajuda também, você escolher o apartamento, né, você visitar, como que funciona o seu serviço, né, o seu trabalho nessa questão com a família que você tá ali querendo vender, querendo ajudar, né, como que é o passo a passo, mais ou menos, para a pessoa que saiu de, quero comprar um apartamento para efetivar realmente a compra. Vamos falar assim, que o cliente perfeito seria o cliente que vai sentar, como se a gente estivesse aqui agora, né? E conversar comigo, pra gente entender. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa quer comprar um imóvel, ela fala assim, cara, eu acho que eu posso financiar 500 mil, eu acho. Eu vou começar a procurar alguns imóveis, às vezes já sabe o nome de um empreendimento, de um apartamento que ela quer, porque alguém mora lá, e ela entra num link de uma imobiliária, faz uma visita, de repente gosta e se o corretor for um bom vendedor, ele faz a comprar aquele apartamento. Sem entender o que é real, o que a pessoa precisa, né? Então vamos falar que o cliente perfeito é o cliente que vai sentar comigo na minha frente para conversar, cara, o que você precisa, quem que é a sua família, né? Só você e sua esposa, tem cachorro, tem filho, tem filha, pretende ter filho, quantas vagas, né? Gosta de carro, gosta de moto, quer ter um carro no final de semana ou não. Então tudo que realmente abrange o que a pessoa quer, para entender o que atende ela. Porque às vezes a pessoa acha que ela quer alguma coisa e acha que é aquilo que atende ela. Mas ela nem sabe que existem outras opções. Então o cliente perfeito vai sentar comigo ou com o corretor, né? Um corretor para de falar com 10 corretores de 10 imobiliários, até porque eles vão saber que você está falando com todo mundo, você vai parar de ser atendido em algum momento. Vão parar de dar foco. De verdade, vão parar de dar foco em você, né? E a gente tem um grupo, né? Então, assim, preciso de tal apartamento que aceita tal. Daqui a pouco você fala, cara, mas tem 20 corretores que pediram isso essa semana. É o mesmo cliente. Nossa. Mas, geralmente, por exemplo, nessas situações que você falou que muitas vezes o cliente chega pensando numa determinada coisa, só que ele toma um choque de realidade do corretor mesmo. Acontece muito isso, de você botar a pessoa e falar, isso aqui que você quer não tá muito de acordo. Tem isso se encaixa melhor pra você, porque eu escutei que você quer ter filho daqui tantos anos, que você gosta de carro, gosta de moto. Vocês dão esse choque de realidade pros seus clientes? Com certeza. E aí as pessoas mudam, elas chegaram com uma ideia, vocês vão lá e trocam a cabeça da pessoa. Muda. A pessoa muda porque, assim, você senta com ela e mostra que não é aquilo. A não ser que é assim, né? O imóvel despertou um desejo emocional. Você sabe que este imóvel não tem tal característica. Mesmo assim, você quer dar continuidade na compra desse imóvel. Eu quero. Eu abro mão disso para ter essa outra opção. Aí tudo bem, mas é tudo bem conversado. Porque senão, passa 1, 2 anos, a pessoa já vai ter que trocar de casa. Porque ou teve 2 filhos, ou teve, sei lá, adotou 3 cachorros, ou comprou um carro que não cabe mais na garagem. E imóvel muitas vezes não é para 2 anos, né? Não. 2, 3 anos. Você quer, às vezes, passar uma vida ali, 10 anos para frente. A não ser que você alugue, né? Aí é outra coisa. Sim. E aí dá dor de cabeça. Conta sua experiência de imóvel alugado. No meu caso, eu morei de aluguel durante 1 ano. E aí eu comprei o apartamento, só que a minha ideia era morar de aluguel até o apartamento ficar pronto. Só que eu tive que sair no meio ali da reforma por causa que a antiga dona vendeu e aí o outro queria entrar já para morar. Daí eu tive os 3 meses, né? Cumpri os 3 meses, daí eu tive que sair um pouco antes da reforma realmente acabar. E você saiu com menos de 1 ano de contrato? Não, foi mais de 1 ano. Mais menos de 30 meses. Menos. Foi 1 ano e... Acho que deu 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses. Teve uma multa aí, né? Não teve. Deveria ter tido, talvez. Saiu no Provavelmente, talvez. Tem a lei do inclinato, tem bastante coisa. Mas a multa pra mim? Ou pro cara?
Não, pra você. Por quê? Porque você tá saindo de imóvel. Não, mas eu saí porque ele vendeu. Tudo bem, é que você assinou uma carta lá que você não tinha intenção de comprar o imóvel dele. Sim. Perdeu dinheiro. Mas tem alguma... Não, é que tem várias questões. Por exemplo, assim, você aluga o imóvel hoje. Tem um contrato de 30 meses, né? Sim. Se você sai antes de 1 ano, você paga uma multa. Mas eu não saí antes. Não, peraí. Se você sai antes de 1 ano, você paga uma multa. Tá. Se você sai depois de 1 ano, já não tem essa multa. Mas quando o vendedor, o proprietário tira o inquilino, também tem multa dos dois lados. Oxi, tô sabendo. Fui tapeado! É assim, né? Contratos e contratos de locação. Mas no caso, eu teria que pagar multa? Não. A eles? Sim. Entendi. Mais ou menos quanto? Tipo, Tem que fazer a conta, tem que ver o contrato. Não, mas é pouca coisa. Não é Corsa muita aí. coisa mesmo, né? Não vai valer a pena. Às vezes dá um aluguel, não é tão assim. Mas eu acho que esse é o BO de morar de aluguel, né? Porque geralmente, claro, você, como bom corretor, estimula as pessoas a terem a sua casa própria, certo? Com certeza. Pra você não existe possibilidade nenhuma da pessoa morar de aluguel. O que você Não, costuma? eu acho que cada um tem seus objetivos. Tem gente que vai querer morar de aluguel para sempre. Até imóvel de alto padrão, é o perfil da família da pessoa. Mas, por exemplo, assim, o Pedro que estava aqui ontem, né? A gente estava conversando, ele até tinha a condição de já comprar um imóvel e tal. A gente falou, cara, mora de aluguel um tempo, né? A Renata vai começar a trabalhar, você já tem um trabalho que tem uma renda bacana. Vai chegar um momento que você daí vai estar capitalizado para comprar um imóvel já melhor. Sim. Você já dá esse salto. Hoje você consegue fazer isso. Então, assim, o aluguel não é para sempre, mas é planejado. Porque, igual, às vezes a gente assiste esses milionários aí da internet, né? Não compre, alugue. E compra 40 milhões depois. Só que daí, igual você falou, depende da sua realidade. Dos seus objetivos. Porque, por exemplo, eu acho que a maioria da população quer ter a sua casa própria, o sonho do brasileiro. Agora, né? A galera que tem um poder aquisitivo um pouco maior, faz sentido sim você viver de aluguel, porque você tem ali na conta um monte de dinheiro para render ali, entendeu? Então, você pega... Nós que tem 2 mil guardado, não, tipo, entendeu? Não, acho que não faz muito sentido, é mais ou menos isso, né? Não? A grande verdade do imóvel, né? A hora que ele é seu. Então, imagina que amanhã dá um problema e você perde por um momento a sua renda. É seu imóvel, ninguém vai te tirar de lá. E o aluguel, você não pagou, tchau. E tem também a questão de, assim, quando você aluga o apartamento, se você for morar os 30 anos que você vai levar para pagar um financiamento, o seu aluguel ele só vai aumentar. Enquanto então, no financiamento, você pode começar pagando uma parcela mais alta, só que ele vai reduzindo, tirando que você pode amortizar também, né? Então, usando o SAC, né? O sistema de amortização. Exato. Porque se você fizer também o financiamento errado, não muda a parcela e Exatamente, então... Vou ter que começar a amortizar daqui a pouco. Mas aí, entrando nesse papo de financiamento, né? Eu acho que é muito legal a gente trazer... Eu até separei uma perguntinha aqui. Deixa eu só achar aqui. Como que funciona essa questão do financiamento para planta, né? Porque ele é um pouco diferente, né? Porque as entradas, às vezes, você consegue parcelar também junto com a construtora, né? Que foi, por exemplo, mais ou menos o caso que você fez, né? Tem o Minha Casa Minha Vida. Então, eu queria, assim, trazer um resumo de como que funciona para você fazer o financiamento, quais são as diferenças, né? De um financiamento de uma casa pronta para na planta. Tá, são vários casos, né? O seu, por exemplo, que tem os juros de obra, é diferente. Você pode ter parcelado a entrada com a consultora, né? Vamos pegar, por exemplo, assim, para fazer uma comparação. Vamos pegar um apartamento de 500 mil, um imóvel de 500 mil. Tá. Esse apartamento de 500 mil, a pessoa ela vai pagar uma porcentagem do imóvel até a entrega e depois tem o saldo no final de 40 meses, vamos colocar aí. Sim. Então, vamos falar metade, né? Ela tem que pagar 250 mil até a entrega, 250 mil na entrega de chaves. Esses 250 mil, eles sofrem o índice do INCC, que é o Índice Nacional da Construção Civil. Então, não tem juros de obra, né? Na verdade, é esse índice. Então, está sendo reajustado o valor do imóvel? Está sendo reajustado. Nas parcelas, né? Eles têm a valorização, óbvio, mas também você está, querendo ou não, sendo reajustado porque você não está pagando à vista. Entregou, você precisa quitar o apartamento. Como? Pode ser financiamento, pode ser à vista. Aí você financia. Porque não tem como você financiar esse imóvel porque ele não está registrado ainda. Ele não tem matrícula. Sim. Por que alguns imóveis a gente consegue fazer isso? Algumas construtoras conseguem já
fazer o financiamento próprio dentro de um banco, tipo Caixa, assim, e aí você paga lá os juros de obra e já começa a ter essa parcelamento com a construtora antes de ficar pronto. Mas chega num momento, alguns imóveis, a grande maioria, não. Né? Você só vai financiar quando ele for entregue. Entendi. Esse rolê do juros de obra aí foi uma coisa que confundiu muito a minha cabeça da minha namorada, porque, beleza, geralmente quando a pessoa vai vender ali o apartamento na planta para você, ele fala, vai custar, vamos supor, vai custar 200.900. Aí ele começa a falar sobre o juros de obra, tal, não sei o que. Aí quando você bota na ponta do lápis, você fala, nossa, mas parece que passou desses 200 mil e tanto. E o juros de obra, ele tá dentro desse valor ou ele tá fora ali? Tá fora desse valor. Fora. Ele é o juros de obra. Eu paguei muito mais, então, do que eu comprei. O juros de obra, ele vai diminuindo, né? E vai chegando no valor da primeira parcela do financiamento. Mas meu juros de obra tá aumentando. Sério? Não, ele deveria diminuir, na Porque verdade. o que explicaram pra gente? Os juros de obra vamos supor, a obra ela começa a ficar mais... chegando no seu período de término, né? Então vamos supor, a obra tá ali nos seus 20%, 30%, 40%. Não, isso mesmo, ela vai subindo até chegar no valor da parcela. Aí, por exemplo, a obra tá 50% pronta. É 50% de um valor lá que daí você vai pagar. Aí mesmo. por isso que vai aumentando, sabe? Então, quanto mais o meu apartamento tiver perto de estar pronto, mais eu vou estar pagando até juros chegar de no obra. valor do financiamento. Isso. E, rapaz, esse mês chegou uma paulada, meu Deus do céu. E é por isso que eu te falei, por exemplo, assim, se a consultora atrasa, o banco começa a cobrar de você o financiamento. Aí você fala, mas eu não vou pagar dois boletos, né? Só um? Sim, mas... no seu caso, você não está pagando financiamento ainda, né? Não, ainda a gente está pagando a entrada. A entrada. Nós demos o sinal, né? Aí depois nós parcelamos a entrada. Isso. Aí depois a entrega das chaves, nós vamos começar a pagar o financiamento. Que daí o financiamento você consegue amortizar. Isso mesmo. A entrada não, infelizmente, né? E aí o financiamento que você fez pelo SAC, que é o sistema de amortização constante, a última parcela não tem, é zero de juros. Então quando você tira ela... A penúltima parcela que tinha lá, vamos falar, R$5 de juros, ela tem 0 agora de novo. Mas outra que tinha 10, agora tem 5. E realmente o cara paga, às vezes, em 5 anos, um imóvel de 30. Aproveitando que a gente falou sobre amortização, acho que tem gente que não sabe muito bem o que é isso. Você poderia explicar um pouquinho mais sobre o que é a amortização? O sistema de amortização constante, né, é um dos sistemas de financiamento. Então, assim, tem o Price e tem o SAC, né? Tem outros também, mas acho que nem utilizam. Então, sempre que você for financiar o imóvel, o ideal, a melhor, de certa forma... é você começar pelo SAC. Mas os começos das parcelas eles são um pouco mais altos do que pela Price. Mas ela vai cair. Você consegue amortizar, a outra não. Se você pagar uma última parcela, ela está tudo embutida. Ela mantém a parcela, né? É fixo, né? Então você consegue, às vezes, se planejar, tipo assim, poxa, esse mês aqui eu consigo pagar quinhentão. Se quinhentão for a parcela real, sem os juros, você já tirou mais uma parcela. Se você fizer isso todos os meses por um ano, você já elimina mais um ano. Ele paga lá no final, né? Sempre no final. E quando você vai eliminando essas parcelas, o valor dos juros está diminuindo em todas as outras parcelas, porque esse valor do montante final está diminuindo, os juros sobre o montante final. Pode falar. É que às vezes você paga, sei lá, R$1.000 e aí você tira 3 parcelas, né, por causa dessa questão dos juros, mesmo. né? Isso mesmo. Porque lá na frente diminui. Sim, não, é porque uma coisa que eu achei engraçado, que na minha cabeça todo corretor ia estimular o seu cliente a amortizar, certo? Deveria. Só que uma vez eu fui na nossa construtora lá, aí eu falei, não, tá, porque eu queria saber um pouco mais sobre a amortização, né? Aí o cara falou assim, não, mas daí você vai se descapitalizar, não sei o quê. Eu falei, caralho, o cara quer que eu fique pagando 30 anos no apartamento e não termine logo. Mas, vou contar uma história assim de um... À vontade. De um cliente aí que ele veio me pedir ajuda, porque ele comprou um apartamento na planta, ele foi direto lá e comprou. Eu falei, beleza, você quer vender o apartamento? Eu quero vender, porque tem um balão que vai chegar e eu preciso vender. Eu falei, tá bom. Manda pra mim o seu fluxo de pagamento pra gente entender, né? Então, assim, já tinha mais de quase 2 anos que o apartamento tá em obra, tá em construção. Ele comprou logo nos primeiros dias, ele pegou um valor bacana de aquisição do apartamento, mas ele não tinha pago nem 15% do apartamento até hoje. E, cara, um fluxo de pagamento saudável é no mínimo 10% de entrada, né? Parcela bem baixinha. Ele tinha uma parcela para outubro do ano passado de 300 mil. Daí eu falei, mas cara, de onde você tirou essa parcela? Não, o cara falou pra mim que eu ia conseguir pagar. Como é que ele falou que ia conseguir pagar, cara? Não, ele falou que ia conseguir pagar.
Falei, não, tá errado. Aí a gente começou a ver, falou, você tem pouco tempo para vender esse apartamento. Vamos tentar vender ele sem você ganhar nada. Ver se alguém compra ele nesse período. Senão, devolve. Caraca. Imagina. Nossa, então tem um pessoal aí que faz de má fé mesmo. Não, eu não vou falar que é de má fé, mas é assim. Né? Mas é assim, ó, assim você consegue pagar? Se eu consigo pagar, então beleza. Mas tem construtora hoje em Londrina, cara, que é assim, ó, o mínimo é isso, é assim, assim, assado. Ah, mas o meu cliente quer pagar aqui, ó, tá aqui esse fluxo de pagamento. Não é saudável para ele, a gente não vai fazer.